Olá, tudo bem com você? Eu venho falando aqui com você sobre inteligência emocional, um tema tão relevante e tão falado na internet. E aí o que eu trouxe foi a teoria de Eric Berne sobre as 5 emoções básicas do ser humano. E aí eu já falei com você sobre raiva, sobre medo, sobre tristeza, sobre alegria. E hoje eu quero falar com você sobre afeto. Afeto é essa emoção presente nas nossas relações amorosas e fraternas. Nós a vivenciamos com a família, com os amigos, no trabalho, com os filhos. Onde você vivencia o afeto? Essa emoção tão nobre que nos faz tão bem, nos faz sentirmos-nos aceitos, sentirmos-nos reconhecidos, sentirmos-nos amados. Por que não? Todos nós precisamos disso. E aí, quando a gente fala sobre emoções, eu sempre pergunto aqui: como você lida com essa emoção? Quando você age, que você está na emoção do afeto, você gosta do jeito que você age? Quais são as atitudes que você tem? Elas estão alinhadas com você? O afeto é uma emoção muito gostosa de sentir, né? Diferente, às vezes, de alguns momentos que nós sentimos outras emoções, como raiva, medo, tristeza. O afeto, ele tem essa semelhança com a alegria, né? De ser uma emoção que nós, em geral, sentimos-nos bem ao senti-la, né? Ao vivenciá-la. E aí eu queria trazer para você uma abordagem diferente. Você já notou que ou você é, ou você já conviveu, ou você convive ainda com pessoas que têm dificuldade de receber o afeto? Às vezes pessoas que têm dificuldade de dar afeto, só sabe receber. Por que eu tô te perguntando isso? Porque quando a gente fala de emoções, cada um de nós vai lidar diferente, de maneira diferente com essas emoções. Todos nós vamos sentir essas emoções. E aí quando eu falo isso, eu me lembro, por exemplo, de uma sessão recente que uma coach falou: eu tô sentindo isso, mas queria não sentir. Parece que algumas emoções seria melhor se a gente não sentisse. Mas quando a gente pensa no lugar de pessoas que não sentem emoções por uma falta de capacidade física, a gente vê que esse lugar não é um lugar privilegiado. O lugar privilegiado é o lugar de sentir. E às vezes, por mais que sejam dolorosas sentir algumas emoções, elas fazem parte do nosso processo de aprendizado. Então, muito mais do que sentir ou não sentir, é a maneira como nós lidamos com essas emoções que nós vivenciamos. Sentir é sempre um lugar de privilégio. E nesse lugar de privilégio, se tem algo que está desalinhado com a gente ou traz desconforto no sentir, é o momento de a gente refletir sobre isso que nós sentimos e entender por que aquilo faz nos sentirmos dessa forma. Todos nós vamos lidar com as emoções de modo diferente, porque nós temos formações diferentes, experiências diferentes e acreditamos de maneiras diferentes, mesmo sobre determinado assunto semelhante. Porque isso, quando nós acreditamos, são as nossas crenças, né? As nossas crenças sobre determinados assuntos, aspectos ou situações. E tá tudo bem. Não precisamos acreditar todos da mesma forma, nem ter as mesmas crenças, mas isso determina como a gente lida com as nossas emoções. E se você não está lidando com essas emoções de uma maneira que você entende que seja favorável para você, para suas relações interpessoais, é possível mudar. Fazer sempre esse caminho de autorreflexão. Eu senti, isso me incomodou, tive uma atitude que eu não gostaria, que eu julgo, acredito como errada. Por que então que eu fiz isso? Por que eu, ao me sentir assim, eu tive essa reação? Esse caminho, quando você faz reflexão, é o caminho do autoconhecimento, né? Que você para refletir sobre si mesmo.
E nesse caminho do autoconhecimento, ele não precisa ser um caminho de julgamento. Ele pode ser um caminho de autoaceitação, porque todos nós somos seres de luz e de sombra. Eu sempre falo isso aqui, né? Todos nós temos as nossas sombras para lidar com elas, administrá-las, aceitá-las. E muitas vezes é mais fácil para a gente, talvez, ter uma emoção de afeto com o outro do que com a gente mesmo. Então, é preciso a gente ter um olhar de afeto sobre o nosso próprio processo de desenvolvimento. Nós não estamos em busca da perfeição, ao menos eu não estou em busca desse lugar perfeito e não desejo que você busque esse lugar perfeito para você, porque esse lugar é um lugar onde o desenvolvimento já foi realizado totalmente. Eu acredito que esse lugar nem é nesse plano mais, mas eu estou em busca, e também desejo que você esteja em busca, de uma versão sua mais alinhada com você. Nem é uma versão melhor ou uma versão pior. Uma versão que seja mais alinhada com você, com a sua essência, com a sua missão, com seus valores, com aquilo que faz sentido para você, com aquilo que você gostaria de realizar. Então, quando a gente faz esse caminho de autoconhecimento, autoaceitação, essa autoaceitação sem julgamento, mas de entender e de se aceitar e de buscar uma melhor versão de nós mesmos, é muito mais fácil com que a gente tenha esse olhar também sobre o outro. Porque a lente que a gente usa para enxergar a vida fica parecida, né? Eu consigo enxergar, eu me enxergo nesse lugar de luz e de sombra, eu aceito que eu tenho essa dualidade, então eu uso essa mesma lente para enxergar o outro, aceitando também que ele tem essa dualidade. E quando a gente faz esse processo, é muito mais fácil com que a gente vivencie um caminho emocionalmente mais inteligente para a gente mesmo e também nas nossas relações interpessoais. Eu acredito que essa é a grande sacada da inteligência emocional. Entender que ela é um processo em que você vai passar por elas por diversas fases, como se fosse uma cebola em camadas em que você descasca uma e descobre outra para descascar, porque você vai experimentar coisas diferentes durante os processos da vida, situações que você às vezes ainda não teve que lidar, e aí vai aprender a lidar no momento. Então, nem sempre você vai ter a escolha emocionalmente mais inteligente, mas quanto mais você fizer esse caminho de autoconhecimento, de autoaceitação e de desenvolvimento pessoal, você vai conseguir traçar um caminho emocionalmente mais alinhado com você, mais inteligente para você e para suas relações interpessoais.